Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a uma live especial sobre as palestras de Jerônimo Mendonça, num dia diferente, num horário também diferente, mas com muita alegria estamos aqui reunidos nesta noite, dia 26 de novembro de 2023, olha, 1926. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. 26 de novembro de 2023, hoje exatamente completamos 34 anos do desencarne de Jerônimo Mendonça. E enquanto daqui a pouco nosso amigo Carlos chega aqui conosco, vamos entrar também pelo nosso perfil particular. Para ver se está fluindo bem. Sheila, boa noite, seja bem-vinda. Vamos acompanhando aqui também, vamos andar nos aviõezinhos e aí nós vamos encaminhar para os nossos amigos também, né, que a gente sempre nos pede para acompanhar. E hoje nós estamos num dia especial, num horário especial. Normalmente não fazemos lives aos domingos, mas por conta de compromissos profissionais do nosso convidado e por ser um dia especial, né? O dia Ari Catuta, boa noite, seja bem-vindo. Um dia especial hoje, 26 de novembro de 2023, 34 anos da partida para o plano espiritual de Jerônimo Mendonça. Então unimos o útil ao agradável, né? Hoje vamos comemorar o aniversário de libertação do nosso querido gigante deitado, chegada dele no plano espiritual. Então estamos aqui, né, caminhando os aviõezinhos agora para os amigos e daqui a pouco vamos dar início. Ontem teve uma tarde festiva no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. A Kátia mandou-nos fotos, foi muito bonito. Infelizmente não tivemos oportunidade de ir, mas não vai faltar, se Deus assim o permitir, oportunidade de revermos os amigos queridos do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, né, que já estivemos lá em companhia de Jerônimo Mendonça. Estamos aqui então caminhando os aviõezinhos e aí a gente vai dar sequência daqui a pouco. Vamos aguardar também o Carlos estar chegando, né? Deixa eu mandar aqui. Estamos quase terminando de encaminhar. Tem bastante gente para encaminhar, já encaminhamos. Adriana, boa noite, gratidão pela presença. Então vamos aguardar o nosso convidado, que deve estar assim, se preparando espiritualmente e visualmente também para estar aqui conosco. Quando ele entrar, nós adicionaremos o nosso amigo Carlos Gomes, não o maestro, mas um grande amigo que vai estar conosco hoje comentando, e vou fixar o comentário enquanto isso. Boa noite, Nilceia, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Opa, eu excluí os comentários em vez de fixar. Depois da live de ontem, pelo Encontro Espírita, né? Tudo pode acontecer, mas vai dar certo. Vanessa, boa noite, queridas. Seja bem-vinda. Parabéns aí pelos 12 anos de união matrimonial. Marcela, boa noite, seja bem-vinda. Vanessa está completando 12 anos de enlace. Parabéns a vocês. Muitas felicidades. Cadê o nosso Carlos, Natália? Estamos aqui aguardando. Débora, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. E seu pai também, Vanessa. O Carlos chegou. Vamos trazer o Carlos para nós não perdermos tempo, né? Aceitei o convite do... Pronto, vamos aguardar o Carlos. Aceitei o seu convite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Combinamos de verde hoje? É verdade. Mas sem querer, né, Luísa?
Sem Mas querer, foi acontece. dia. Isso. Legal, Luiz. Taiguara, Desculpa aí o boa noite, atraso, seja hein? bem-vindo. Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente tem que se preparar fisicamente e espiritualmente, né? Isso é Ah, sempre importante. Boa isso noite, mesmo, Adriana, Luiz. seja bem-vinda. Bom, o pessoal já deve te conhecer. Cumprimentar antes a Sandra, que está, que está conosco. Eu vi que ele já entrou, viu, Natália? Fica tranquila. A Ari chegou também conosco. A Natália já Bom, Carlos, é mandou uma dando alegria mensagem muito aqui. grande receber você aqui nesta noite especial, 26 de novembro de 2023. Estava até fazendo as contas, 34 anos da partida de Jerônimo Mendonça para o plano espiritual. E não podia ser um outro dia com você, com essa palestra que realmente transformou a sua vida, né? Então, eu gostaria É, primeiramente, Carlos, que você se apresentasse para aqueles que não te conhecem, claro, uma boa parte já o conhece, se apresentasse e a gente não definiu quem vai fazer a prece inicial, então fique à vontade para escolher. perfeito. Eu já eu me apresento e já no embalo já faço a prece também inicial, então a gente pode fazer assim. Perfeito. Então, eu me chamo Carlos, é a Natália que está aí junto com nós aí também acompanhando, ela deve estar no trânsito aí vindo aí do serviço. Nós somos aí do perfil Somos Espíritas, né? Conhecemos o Aloísio aí um tempinho atrás, aí na época de pandemia. E através do Aloísio que a gente começou a fazer pequenas reflexões, pequenos estudos através desse perfil dessa conta do Instagram aí, o Somos Espíritas. A gente sempre faz agora aos sábados, né? Sempre às 21 22. horas. O estudo, 22, perdão. É que a gente estava falando com você lá da outra live de 21, eu confundi aqui. Às 22 horas, sobre livros, né, da doutrina espírita. E é isso. Essa é um pouquinho da minha história. Faço parte de uma casa, que é o Sedamp, o Taiguara está aí, que é o presidente da casa, ele está aí na nossa live. Pelo menos eu vi que Eu ele já vi, entrou aí. já vi sim. Hoje ele tinha até que participar lá da casa, aí tive que pedir para dispensa hoje lá. Mas assim, é com muita alegria que estamos aqui hoje, junto de você, Luiz. Então, antes de mais nada, quero agradecer aí de forma singela de estar participando aí com esse momento tão importante, como você falou, hoje, né, uma data muito especial, 26 de novembro, né? 1989 foi a data de desencarne de Jerônimo Mendonça Ribeiro, né? Ele que nasceu aí dia 1º de novembro, então fazia 25 dias que ele tinha completado seus 50 anos, né? Então hoje, se ele estivesse aqui entre nós, ele está, né? Mas agora não de forma encarnada, ele estaria com 84 anos, né? Olha só. Então é isso, o Jun, 84 anos. Então, assim, nessa sintonia de harmonia e de paz, vamos falar um pouquinho sobre essa palestra, né? Que é uma palestra para nós muito especial, que é a alegria de viver. Mas antes disso, né, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, em sintonia com essa energia do mais alto, para que juntos possamos aprender através dessas lições que Jerônimo Mendonça nos deixou, trazendo o equilíbrio, a paz e o entendimento, para que possamos assim colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Rogando a Ti, Mestre Jesus, que fique conosco, acalente nossos corações, os nossos anseios, trazendo através da luz da doutrina espírita o entendimento necessário, a fé raciocinada, a esperança de dias melhores, para que plantemos a semente do bem e colheremos essas sementes em formas de frutos para o futuro. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, nossa mãezinha querida. Que assim seja. Cumprimentar os amigos que chegaram aí rapidamente, o Gleison, Leninha, Sônia, a Clara, a Patrícia chegou também, mais a Mitico e mais algumas pessoas. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. E por falar em Clara, nós agradecemos de público novamente, a Isa chegou também conosco, Carmen, boa noite a vocês, Adriana, acho que eu já tinha cumprimentado também. Rosiana, boa noite, seja bem-vinda. A Sandra também, acho que eu cumprimentei.
Queremos agradecer novamente de público a nossa querida amiga Clarissa, lá de Joinville, que faz um trabalho magnífico de transcrição das palestras de Jerônimo Mendonça e que nos auxiliem muito, né, Carlos, na nossa análise das palestras, que é muito bom. E pensamos no futuro, se Deus assim permitir, transformar essas transcrições em algum livro, um e-book, alguma coisa assim, com renda revertida ao Lar Espírita Pouso do Amanhecer em Ituiutaba, que foi a creche fundada por Jerônimo Mendonça, que por sinal ontem teve uma tarde festiva lá em Ituiutaba. O Lar Espírita estava em festa, recebendo vários amigos para esta tarde festiva. Meu amigo Carlos, a palavra é sua. O que esta palestra, Alegria de Viver, representa e representou para você no momento da sua vida? Conte para nós. Entendi, Aloysio. Vamos lá. Não terreno repetitivo, mas já sendo, em oportunidades anteriores, quando o Aloysio sempre me chama para falar de Jerônimo Mendonça, eu sempre conto como que Jerônimo Mendonça entrou na minha vida. Então agora eu vou ser de forma bem rápida, né, bem sucinta, explicar para vocês como começou Jerônimo Mendonça entrar aqui no meu dia a dia, né? Estava passando por um momento de dificuldade profissional, né? Estava trabalhando, encontrando dificuldade ali no meio de trabalho. E quem de nós não encontra dificuldade nessa encarnação, né? Seja no meio familiar, seja no meio de convivência ali com os vizinhos, no meio acadêmico, profissional. Todos nós vamos ter esses desafios aí, que é uma forma de alavanca para a gente aprender e evoluir. Só que quando vem esses desafios, a primeira lição não é essa, não é esse entendimento que a gente tem, né? É muito pelo contrário, é o entendimento da reclamação, do porquê que está acontecendo isso comigo, que eu não sou merecedor disso. Mas para simplificar, eu estava passando por essa dificuldade no meu meio profissional. Eu tinha o hábito de ir, tanto na ida como na volta, para o meu trabalho de carro, e levava por cerca de 1h30 na ida e 2 horas na volta, no trânsito. Então eu costumava ir escutando palestras espíritas para ir me equilibrando e aprendendo. Escutava muito do Divaldo Franco. E aí eu ficava escutando. E um desses dias aí que estava bem ruim para mim, na volta, eu vi assim, eu escutava pelo YouTube a palestra, mas no farol, assim, parou, tinha acabado a palestra, eu fui escolher uma próxima. E eu vi ali uma foto de uma pessoa ali no vídeo, um preview ali, de um homem. E a primeira vez eu pensei que era o Chico Xavier, porque era uma figura em preto e branco, com óculos assim, meio de lado. Falei, nossa, mas o Chico tá um pouco diferente, meu. Mas aí eu cliquei. Quando eu cliquei, mostrou assim, alegria de viver. Só que aí eu não podia ficar olhando, que abriu o farol e eu fiquei escutando. Só que ali, esse primeiro contato, eu falei, nossa, quem será? A voz não é do Chico Xavier, mas eu não pude ficar olhando ali no celular e fiquei prestando atenção. Aí eu cheguei em casa, passou ali as 2 horas no trânsito, que foi assim. E a palestra é 48 minutos, né? Essa palestra, quando eu vi, ou melhor dizendo, ouvi a primeira vez, foi pelo YouTube da Rai TV, Rede Amiga Espírita, né? É um vídeo publicado já há 12 anos atrás. Tem agora aí também no seu canal, né? Reflexões Aloysio aí no YouTube, quem quiser eu recomendo, vale a pena muito assistir. E é só 48 minutos, mas para mim eu cheguei, deu tempo de eu chegar em casa, porque eu peguei ela já no decorrer do caminho, e fiquei no carro. E a Natália achava que eu estava lá no carro, estava fazendo prece para me equilibrar, que eu estava meio desequilibrado, alguma coisa assim. Mas é que eu queria terminar a palestra. Aí eu cheguei e falei para a Natália, nossa, Natália, agora eu vi aqui uma palestra, é de um homem chamado Jerônimo Mendonça. Só que eu coloquei as crianças para dormir e tal, e vim desci pro celular para ver quem ele era. Aí ali foi meu primeiro contato, eu descobri que ele já tinha desencarnado, que ele era tetraplégico, que ele mexia só os olhos aqui, a sobrancelha, cego também, acamado. E comecei a estudar um pouco da vida dele, procurei as obras dele, e ficava assim, compra ou não compra o livro? Chegava a colocar no carrinho lá virtual da compra e não efetuava, não sei por que eu não comprava. Aí um belo dia foi passando o tempo e essa palestra, quando eu escutei a primeira vez, ela me despertou uma vontade, um bom ânimo, assim, eu recomendo, que aqui vai ser só uma pincelada, né, então eu recomendo que vocês assistam ela na íntegra.
ela me deu um ânimo de alegria de viver. Não que eu estava naquele momento, estava passando por um desânimo, assim, que não quis ver, mas renovou as minhas energias. Ainda mais sabendo a pessoa Jerônimo Mendonça, que tinha tudo para fazer ao contrário, ficar só na cama reclamando, torcendo para desencarnar, e não, ele fez muito. Com pouco ele fez muito e muito mais. E eu fiquei ouvindo essa palestra, todas as vezes que me passava dificuldade, eu lembro de me deitar, colocar ela com fone de ouvido e ficar dormindo, adormecendo, ouvindo esses ensinamentos, toda vez que eu tinha alguma dificuldade na minha vida. Um belo dia, minha mãe teve uma cirurgia espiritual lá em Franca, no IME, Instituto de Medicina do Além, e eu acompanhei ela. E lá eu pedi para a espiritualidade amiga, porque lá toda a obra é revertida através dos livros, da psicofonia do médium lá da casa. E lá tem uma biblioteca, uma livraria extensa. E eu comprei alguns livros dele lá, mas eu sentia que faltava algo. Aí eu fui num canto ali da prateleira, fechei os olhos. Acho que se alguém visse, falava, meu, esse cara tá louco, aí porque ele tá de olho fechado aí, fazendo prece. Eu pedi ali pro meu mentor que mostrasse um livro que eu precisasse para me melhorar. Aí quando eu fechei o olho e abri, de cara, diante de N livros, estava a foto, o livro da capa, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Aí eu falei, meu Deus, olha o Jerônimo me perseguindo aqui, né? Uma brincadeira. Aí eu peguei o livro e falei até para minha mãe, falei, olha, esse livro aqui, lembra que eu falei, eu já tinha comentado anteriormente, Jerônimo Mendonça e tal. Aí minha mãe, nossa, sério? Eu falei, sério? Aí eu falei, vou ler. Aí li rapidinho, aí sim me apaixonei cada vez mais pela vida de Jerônimo. Veio a pandemia, reclamava do emprego, fiquei desempregado. Veio a solução, né? Fiquei desempregado e, por intermédio da Natália, a Natália teve a vontade de criar o Somos Espíritos. Logo quando ela criou, ela falou, olha, amor, a gente estava no interior, ela falou assim, ô amor, tá tendo estudo aí de lives aí, ó, a gente criou o nosso perfil, e foi a Flavinha, né, a amiga espírita, que ela teve o primeiro contato. Falou, ó, tem um moço aí chamado Reflexões Aloísio. E ele faz estudos sobre aquele homem lá que você gosta. Ela não sabia nem falar o nome. Aí eu falei, mas que homem? Aquele que você fica ouvindo as palestras aí, que tem... Falei, o Jerônimo Mendonça. Falou, é. Aí eu marquei. Falei, o dia, assim, era 2 dias depois. Tava no interior. Falei, amor, então vamos guardar. 22 horas, não podemos perder. Só que interior, sabe como que é? Internet ruim, já tava até preocupado. Falei, nossa, não vai dar para assistir. Aí foi quando a gente teve esse primeiro contato contigo, e ali a gente ficou acompanhando cada vez mais e aprendendo mais sobre a vida de Jerônimo Mendonça. Então, uma breve introdução do que foi Jerônimo Mendonça e é na minha vida. Então, também agradeço a você e a Natália por ter nos incentivado a continuar aí com o perfil do Somos Espíritos, principalmente a fazer esse singelo trabalho aí aos sábados às 22, que é as nossas lives aí dos livros dentro da doutrina. Então, Jerônimo Mendonça é muito importante. Só falar um detalhe assim para você, para os nossos amigos, que nós temos lá pelo menos umas 20 palestras, mas a gente selecionou primeiramente 16 palestras que estão em ordem numérica, que a gente foi colocando lá, e dessas 16 palestras, as 14 estão somente em áudio. A 15, que é essa Alegria de Viver, e a 16, que é A Dor do Meu Destino, estão em vídeo. Então, dá para vocês verem essa Alegria de Viver em preto e branco, foi uma gravação em vídeo em preto e branco, e a 16 já está em colorido. Então, dá para ver o Jerônimo também com toda a sua dificuldade na fala não, né, da movimentação, porque ele falava muito bem, por sinal. E o que você me conta desta palestra, Alegria de Viver, o que mais te toca nessa palestra? Que aos nossos amigos que quiserem, né, está lá no nosso canal do YouTube, dá para vocês procurarem em outros canais também, mas o nosso é mais fácil, né, procurar lá no YouTube, Reflexões Aloísio, Jerônimo Mendonça Palestras, está mais fácil lá para você localizar. Tem a playlist lá, é só Reflexões Aloísio. E você falou da Flavinha, a Flavinha acabou de entrar aí, que foi a quem deu start para vocês aí também, de nos conhecer. Foi isso mesmo. Então, a palestra Alegria de Viver, como o nome diz, ela me trouxe um bom ânimo, uma alegria nova na minha vida, né? Me deu um despertar. E ela, por ser apenas 48 minutos, ela traz grandes ensinamentos para mim e acredito que vai trazer para todos nós, né? Todos vocês que tiverem a oportunidade aí e quiserem
a assisti-la. Ele começa na palestra, isso me chamou a atenção, que ele através desses ensinamentos, ele nos mostra o quê? Que ele procurava o quê nessa alegria de viver? Ele procurava duas palavrinhas, e são duas palavrinhas que todos nós precisamos para o nosso dia a dia, e o que a doutrina nos ensina, que é a paz e a consolação. Então ele já começa no início da palestra, o que me chamou a atenção foi isso, que ele pede que, para que a gente possa ter essa alegria do nosso dia a dia, que a gente busque essas duas palavras, colocá-las em prática na nossa vida, a paz e a consolação. E qual o meio melhor para isso? Que a gente pode usar como ferramenta? A doutrina espírita. A gente não aprende que a doutrina espírita é uma doutrina confortadora, consoladora, então logo ela traz o quê? O entendimento. Ela traz o quê? A paz. Mas por que Jerônimo Mendonça, na sua sabedoria, já logo no início, pedia que a gente procure a paz e a consolação? Para que através desses dois mecanismos, a gente torne o nosso ser, nossa antena psíquica, aqui, nosso meio de captação aqui do mundo espiritual, mais elevado. Com a consolação, com a nossa paz, a gente vai estar mais receptivo ao alto. E com isso nós vamos ter mais recursos para quando virem as dificuldades, as vicissitudes na nossa vida, para que a gente possa ter o quê? A serenidade, a confiança de seguir em frente e de forma feliz. E Jerônimo Mendonça, ele também elucida nessa palestra, logo no início, eu estou fazendo aqui bem a introdução, né? Que a gente tem que ter essa força, essa fé, e não esquecer daquele que pronunciou, que ficará conosco até o fim dos séculos, até o fim dos nossos dias, né? De quem é? Jesus. Para que a gente não desanime diante das dificuldades, que ele vai estar conosco. Ele não vai nos deixar sozinhos. E depois ele ainda fala que ele vai trazer o quê? Um consolador prometido. Porque vai vir momentos da nossa vida que vamos passar por quê? Por dificuldades, por desafios maiores. Então, a doutrina espírita, muitos de nós acreditam que esse consolador prometido possa ser sim a doutrina espírita. Por que não? Porque ela dá um entendimento, ela consola, ela nos ensina, ela nos mostra que somos coautores dessa criação junto ao divino, que nada acontece por acaso. Albert Einstein, no campo científico, ele falava, não sei se essa frase é confirmada da autoria dele, mas no meio, vamos dizer, das redes sociais, diz que é dele, que Deus não joga dados. E é isso mesmo, nada acontece aleatório. Deus não está lá e fala assim, vamos fazer isso aqui com o Carlos, o Carlos vai ter a sorte de acontecer isso na sua vida. Não, tudo trabalha, tudo acontece na sua vida baseada em leis divinas. Então, nada acontece por acaso. E Deus, a sua misericórdia, sabedoria divina, se está vindo uma dificuldade para nós, vamos pensar na forma lógica. Deus que criou tudo isso, que é misericordioso, maravilhoso, inteligência suprema, causa primária de tudo. Será que ele vai dar uma dificuldade para nós que a gente não vai conseguir suportar? Aqui a gente não está falando nem na questão moral, e sim na questão lógica, questão de raciocínio. Será que ele que fez tudo de forma tão perfeita, vai vir a dificuldade, a gente não vai ter capacidade? Então a gente tem que ter essa fé, essa sabedoria de saber que vai vir sim as dificuldades, mas que Jesus estará lado a lado, junto de nós, nos ajudando a nossa caminhada. Ó, Luiz, saiu... Não, eu estou aqui sim. Eu só precisei abrir a porta aqui pro... Então eu vou continuando aqui. E pode continuar, eu só precisei abrir a porta aqui pro Totó que estava aqui. Pensei que tinha caído Não, graças a Deus não, já chega ontem. Os perrengues já passamos ontem. E ele fala, e essa palestra, então ele já chama logo de cara essa responsabilidade para que a gente tenha essa visão mais ampla. Aí ele cita assim, que muitas das vezes quando vem essas dificuldades, por exemplo, assim, um ente na família que desencarna, aquele homem de bem que é da sua família, no seu convívio ali social, você olha e fala assim, meu Deus do céu, aquele senhor ali, a palavra dele era a luz que confortava e trazia as pessoas para o entendimento, levantava as pessoas com a sua palavra, seus braços através do trabalho, levantava corações caídos, através do seu exemplo, e vem a morte e o arrebatou. Por que isso?
E quando é na nossa, quando é ali uma pessoa próxima, você só para aí, né? Mas quando é dentro de casa, você até começa sem querer, de forma incondicional, inconsciente, melhor dizendo, a questionar Deus. Por quê? Onde que está isso? Aí Jerônimo Mendonça nos chama essa responsabilidade por quê? Porque ele fala assim, que às vezes a gente compara que esse homem de bem foi, e a gente vê ali um irmão que, vamos dizer assim, que não está no caminho reto, está seguindo uma rota diferente daquilo que a gente acha que é correto, agindo de forma leviana, não fazendo o bem. E Jesus, vamos dizer assim, a lei divina, melhor dizendo, Deus não faz com que ele volte para o plano espiritual. Por que isso? Aí ele fala assim, lembra que o hospital é para o doente. E a gente aprende através aqui das reflexões, dentro da nossa doutrina, que o nosso planeta Terra é o quê? É uma escola, é um hospital. Alguns dizem que é sanatório, que é presídio. É de acordo com que a necessidade de cada um de nós, né? E nós também, se a gente trazer como escola, nós somos o quê? Alunos repetentes, Jerônimo Mendonça fala. Somos alunos repetentes na matéria da vida. Então, muitas das vezes, aquele irmão que está ali, muito tempo ainda repetindo, ali, por mais que é equívoco que está ali, e aquele outro já foi para o plano espiritual, é que ele ainda está precisando aprender aquela matéria. E o que é mais interessante, Jerônimo Mendonça nos mostra que, através da nossa doutrina, que cada caso é um caso. E a gente tem que confiar na sabedoria divina. Por quê? Porque esse é um caso. O irmão ali desencarnou o homem de bem, foi rápido, e o que não é tão de bem ficou. E nas mortes prematuras? Que um jovem de 20 anos, no auge ali da sua carreira profissional, ele vem a morte, vem o arrebata, e aquele senhor, Jerônimo usa até esse termo aqui, aquele senhor de ossos cansados, que dá trabalho para o familiar. E por que ele permanece na Terra? Aí Jerônimo Mendonça fala assim, porque a gente tem que saber que a gente não tem visão do futuro, que a gente não sabe que aquele jovem hoje ele está aqui, aparentemente no caminho certo, correto, mas ali na curva adiante, ele começa a ir seguir um outro caminho. Ele entra no caminho da bebida, das drogas. De repente, comete um homicídio, tirando a vida de alguém. O pai desse jovem recebe essa notícia. Isso é um exemplo que o Jerônimo deu na palestra. Sim. Diante dessa notícia, ele sente ali uma dor tão grande, infarta, desencarna, algo assim. Olha aí, olha como nossa vida é encadeada. E olha como as nossas ações desencadeiam em relação ao próximo, ao todo. Então a gente tem que ter uma visão maior também. Ô Carlos, eu estava pensando até uma coisa, que a gente é muito imediatista nos nossos julgamentos, né? Então você vê tanta gente ruim, né? Que fala assim, nossa, por que não morre esse cara, esse bandido, essa pessoa que faz um monte de maldade, né? E em compensação, pessoas boas, né? Que às vezes partem tão de repente. E mesmo esse exemplo que você colocou com muita propriedade, né? Você não sabe o desdobramento da vida daquele jovem. Sim. O que ele poderia se perder, o desdobramento da encarnação dele, que foi abreviada para que ele não cometesse um mal maior no futuro, não comprometesse a sua encarnação, né? Então é importante isso, né? Aí ele fala assim, ó, que com isso, o que está faltando para a gente? Falta o quê? Maturidade psicológica. Maior oportunidade de quê? De ter uma visão espiritual, para que a gente possa compreender o quê? As nuances, as leis divinas. Ter essa visão mais abrangente. E aqui, ó, até a Clara está falando aqui, ela deu um exemplo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Isso mesmo, eu até agradeço. Ela está dando spoiler. Ela não sabe, hein, Carlos? Ela não sabe, mas está dando spoiler aí. Porque tem isso mesmo. Nessa palestra também tem esse exemplo aí que... já vamos falar, né, Aloísa? Que Jerônimo, ele ia fazer uma palestra e não pôde ir. Vou resumir aqui, mas como a Clara já falou... Já deu spoiler? Já deu o spoiler. Ele não pôde ir, foi um amigo. Aí o que aconteceu? Capotou o carro lá, ele pegou o livro. Quando capotou o carro, ele abriu o evangelho lá e estava lá. Se fosse um homem de bem, teria morrido.
Aí Jerônimo falou, mas que bom que, né, que ele ainda não é um homem de bem, que tá vivo, tem a oportunidade de aprender, de viver. Ele Então, o que a fala, gente tem que ele fazer fala para o Jerônimo assim, Jerônimo, nem para morrer eu sirvo, porque se eu fosse um isso homem de mesmo. bem, eu teria morrido. É isso mesmo. Ô, cara, até agradecer, como a Luísa falou, a transcrição das palestras. Muito do que eu estou falando aqui, eu escrevi diante lá desse trabalho que você fez. Por mais que a gente escuta a palestra, foi importante também, e é importante seu trabalho, que ajuda a gente até a fazer essas reflexões de forma mais espontânea, né? Então, ó, vou até falar aqui o que Jerônimo falou, vou ler na íntegra aqui, ó, peço licença. Então, Deus, na sua transcendência, sabe o que é melhor para nós, que não sabemos nada. Para nós que apenas conjecturamos, para nós que levantamos hipóteses, mas a lei divina não se fundamenta em hipóteses, em cálculos, são leis sábias, imutáveis, que regem a natureza e os mundos. Então a gente tem que confiar nessas leis divinas, né? E aí ele continua isso assim, ó, que a gente passa também por momentos do que na nossa vida? Momentos de dor, momentos de sofrimento. Por que que a gente passa por esses momentos de dor, de sofrimento? Porque a gente está vivendo no mundo, o que a gente aprende através da doutrina espírita? Um mundo de transição planetária, um mundo de provas e expiações que está transcendendo o mundo de regeneração. Então a dor, o sofrimento ainda vai vir para nós. Por que vai vir? Porque ela vai ser o quê? Uma alavanca de aprendizado. A gente tem dois caminhos: ficar ali vivendo a dor e não virar a página e ficar só vendo o lado negativo, ou usar essa dor do quê? Uma forma de trampolim para uma evolução na nossa vida. Ver o que aquela dor está significando no nosso dia a dia. Por que eu estou passando por isso? E tem até aquele caso, né, Carlos, que o que modificou a vida do Jerônimo foi aquela hemorragia que ele teve, né? Sim. Você quer falar? Porque ele se fazia muito na posição de coitadinho. E por conta disso, ele teve uma hemorragia, estava praticamente desenganado pelos médicos, foi levado até Uberaba, e aí o Chico, né, tem toda uma história que está lá no livro, não lembro qual dos dois livros, se está no Gigante Deitado ou nos Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Ele chega, Gigante Deitado, né? E o Chico vem, dá um beijo no Jerônimo, coloca a mão no abdômen e cessa a hemorragia. E aí depois, o Jerônimo, que foi lá para se despedir do Chico, que era para morrer, né? Ainda fez a preleção da noite. E no final o Chico fala para ele que, Jerônimo, se você teve isso, porque você se fez na posição de coitadinho. Pare de se colocar na posição de coitadinho e sorria, conte, tenha alegria, né? Então, mais ou menos esse aspecto aí. Mas pode continuar. É isso mesmo. Não, tranquilo, você pode também me ajudando aí. E é isso, aí ele fala isso, que é por isso que nossa sociedade, nosso dia a dia, a gente passa por dor, por sofrimento, mas que a gente tem que olhar para um outro prisma. Saber que tudo isso daí é oportunidade, essa transição planetária. A gente está participando disso para que a gente evoluir, para a gente possa evoluir. E que aí, assim, os mais pessimistas vão olhar, e até às vezes a gente, né, quando vê as notícias aí no dia a dia, vai falar, meu Deus, será que está passando mesmo para regeneração? Tantas mortes, tanta guerra, Israel aí, tal, Palestina, Hamas, e aí, como que acontece? Será que está evoluindo? O pessimista vai olhar e vai falar, não, mas aí Jerônimo Mendonça está regredindo. Vai falar isso daqui, está regredindo. O pessimista vai falar que está regredindo, né? Sim, mas olha que legal aqui, ó. Ele fala assim, eu vou ler na íntegra também. Mas dentro da ótica espírita, olha que legal, Jerônimo sempre falava, não era baseado no que ele acha. E é isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de doutrina espírita, a gente tem que se basear os nossos argumentos no quê? Na fé raciocinada. Então, vamos se basear aqui na doutrina espírita. Então, ele fala assim, ó, mas dentro da ótica espírita, isso não ocorre. Sabemos que quem governa o mundo, quem que é? É Deus. E é Deus que faz nascer o sol de todas as manhãs. É Deus que faz girar a terra em silêncio, sem alarde. Ou seja, a terra está girando lá, fazendo um movimento de translação, rotação, e está silêncio. A gente nem está aqui vivendo, aí está girando lá em seu próprio eixo, e a gente está aqui, ó. E tudo ocorre o quê? Através de uma lei divina, através de uma sabedoria divina, né?
E Deus que faz germinar as sementes que os lavradores confiantes deitam no solo do ventre da terra produtiva. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus. E ele fala o que para a gente? Para que a gente possa servir, para que a gente possa ser mais feliz, o que a gente tem que ter essa alegria de viver? A nós compete o quê? Servir mais, trabalhar mais. Para quê? Para auxílio do quê? Do Criador. Para auxílio do Senhor aqui nessa terra, nesse globo maravilhoso que é a nossa vida aqui no planeta Terra. E auxiliando o Senhor de que forma? Auxiliando a nós mesmos. Porque se a gente consegue nos ajudar, se a gente consegue trabalhar no bem, se a gente consegue servir, a gente vai estar auxiliando a nós e principalmente em relação ao próximo. Logo, como co-criadores dessa obra divina, a gente vai estar auxiliando quem? O Senhor. A gente vai estar auxiliando Deus. Então vamos trabalhar, vamos servir. É isso que Jerônimo fala, que a gente tenha alegria no servir, que o nosso trabalho ali no dia a dia profissional, o trabalho diário ali em relação à nossa casa, as tarefas diárias, que a gente sirva mais com alegria. Em tudo que a gente puder fazer, a gente coloque uma pitada de alegria, que o peso vai desaparecer, vai ficar mais leve, e isso a gente vai estar se auxiliando um ao outro. O que ele fala aqui? Ele fala até assim no texto lá, no texto não, na palestra, ele fala uma citação de, como é o nome do rapaz lá? É Leopoldo Cirne. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, ó. O homem é um cooperador de Deus. Ele cita nessa palestra essa frase aqui, ó, de Leopoldo Cirne, que o homem é um cooperador de Deus. Ou seja, nós somos o quê? Aqueles trabalhadores da última hora, no qual temos a oportunidade, enquanto encarnados aqui na Terra, de trabalhar mais, esticar as mangas aqui, que me fugiu a palavra, aqui, reerguer, como que fala, Luiz? Perdão. Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas para o trabalho, entendeu? E de servir. Que a gente está aqui encarnado, a gente está tendo uma oportunidade ímpar. E a gente não pensar lá no nosso passado. Vamos ter a alegria de viver aonde? É no futuro ou é no passado? Passado, lições que tivemos e vamos tornar o passado como aprendizado agora para o nosso presente e logo para o futuro. Mas Jerônimo Mendonça nos pede que a gente tenha a alegria de viver no agora. Porque agora que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Porque o futuro vai ser o quê? Fruto dos nossos atos que estamos fazendo agora. Então, se a gente fizer isso tudo com alegria, no servir, no trabalho, as coisas vão ficar transcendendo de forma mais leve. E ele fala aqui também, que eu achei interessante, principalmente a gente assim que convive diante da doutrina espírita, que a gente está no espiritismo para quê? Para servir o Cristo. É basicamente isso. E não só no espiritismo, a nossa vida aqui enquanto encarnado é para servir o Cristo. Servir através do trabalho, do amor ao próximo. E a gente não tem que ficar esperando louvor, aplausos da multidão, esperando recompensa. Lembra? O que a mão direita deu, que a esquerda não veja. Não é Cristo que falou isso? E muitas das vezes a gente faz as atitudes aqui, até diante da doutrina espírita, eu vou fazer um post esperando curtida. Não, esse não é o intuito da divulgação da doutrina espírita. Eu vou fazer uma live para que eu tenha seguidores. Não. Nós aqui que estamos aqui falando do Cristo através da doutrina espírita nessas lives aí, nesses perfis, a gente tem que o quê? Trabalhar para auxílio do Cristo em relação ao próximo, mas não esperando um retorno material, um reconhecimento aqui. Não é simplesmente servir. Que eu acho que Carlos, é isso que eles esperam. Eu sempre digo o seguinte, que quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho. E quem tem que ter seguidor é Jesus. A gente é mero instrumento. Então, eu sempre coloco assim, uma vez o Vitor, meu filho, fez uma live com o Uriel, que tem mais de 10 mil seguidores no perfil dele lá, Espiritismo 24 Horas, e ele falou assim com muita propriedade, achei muito tocante a fala do Uriel, que se ele estiver fazendo uma live, e nessa live entrar apenas uma pessoa, e aquilo que ele falou servir para esta pessoa, já cumpriu o seu objetivo.
Então a gente tem que É, pensar verdade. nisso também. E além disso, né, nós temos toda a espiritualidade ao nosso entorno. Então a gente não está, às vezes, sozinho, mas tem toda uma pleiade de espíritos, né? Como Paulo diz, né? Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. É, exatamente, a Luiz, nossa, fechou com chave de ouro esse raciocínio seu, né? E você vê como servir o Cristo agora tá mais fácil, porque lembra antigamente? Antigamente, para servir o Cristo era o quê? A gente tinha que servir, não sei se eu fazia parte, eu acredito que não, lá naquela época, mas servia onde? Nas catacumbas, escondidos, porque se você fosse descoberto, você ia para onde? Para a arena, ser alimento ali de diversão do público, dos leões, e hoje não. Hoje a gente serve o Cristo onde? Posso estar aqui abrindo minha câmera diante de você e falando, e ninguém vai vir bater na minha casa e falar tá preso. E aí, no começo, a nossa doutrina espírita sofreu isso, que tinha que fazer meio que as ocultas. Então, esses pequenos nuances, pequenos exemplos, já nos mostra que o nosso planeta está evoluindo. E Jerônimo fala o quê? A gente tem que fazer o quê para a gente servir o Cristo? A gente não pode desanimar. E agora vou citar outra frase dele. Ele fala assim: temos de vencer o desânimo, temos de vencer o medo. O medo de quê? Medo de ser bom, o medo de ser fiel à verdade, o medo de dar o nosso testemunho, o medo de sofrer por Jesus. Então que a gente tenha fé, vença essa timidez, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? E Jerônimo Mendonça também fala nessa palestra: ah, eu não faço mal mais para ninguém. Mas também não faço bem. Então você já está fazendo o mal de não fazer o bem, porque você está tendo oportunidade de não estar fazendo. Então a gente tem que vencer esse medo. E a melhor oportunidade é onde? É agora. É no nosso dia a dia. Desligando essa câmera aqui, a Natália vai chegar, eu vou ter a oportunidade de fazer o bem em auxílio ao Cristo. Ela vai chegar cansada, mas eu posso ajudar ela. Talvez ela vai estar com bom ânimo, eu vou compreendo ela. Só estou citando um exemplo, né? Porque é fácil a gente falar aqui diante da câmera, aqui, mas assim, a gente tem a oportunidade na nossa casa, aqui no nosso dia a dia. A nossa família é importante, mas a gente tem que ver também como uma família espiritual. Amanhã, quando eu acordar para o meu trabalho, o meu vizinho que pega no meu pé, eu olhar com uma outra visão. Isso é forma de servir o Cristo. Isso é forma de você auxiliar Deus nessa criação bendita, né? É que a gente fala, né, Carlos? Ser espírita. É até o tema da live do Encontro Espírita de ontem, né? O que é ser espírita para você? Ser espírita aqui nas lives é fácil. Ser espírita enquanto você está fazendo uma palestra é fácil. O difícil é ser espírita 24 horas por dia, na sua casa, no trabalho, na rua, no trânsito. Aí que a gente tem que mostrar. E eu falo uma coisa para você, que eu já passei por situações desse tipo, talvez você já passou também, vai passar. Certa vez fazer uma palestra numa casa espírita, assim, tinha algumas pessoas, e algumas eu conheci, outros não. E eu estava, depois, no dia seguinte, eu estava num supermercado, e estava ali pegando o carrinho, normal, fazendo minhas compras, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, gostei do que você falou na palestra lá, tal, não sei o que, foi muito bom, né? Ah, obrigado, tal, né? Quer dizer, não gostou do que eu falei, não da minha palestra especificamente. E eu pensei comigo, já pensou se eu tivesse tido qualquer comportamento, digamos, brusco com alguém, ou sendo ríspido no caixa, alguma situação? Olha só, tudo aquilo que você falou cairia por água abaixo, frente à lição do dia a dia, né? É, é isso aí mesmo, Luiz, com certeza. Aí Jerônimo Mendonça, ele traz a responsabilidade para nós, para que a gente pense assim, ó, que a gente está reencarnado, então a gente tem um quê? Uma abençoada oportunidade de melhor realizar, entendeu? Então a gente agradecer a Deus por estar aqui. A gente tem alegria amanhã no acordar, no dormir mais tardar, por estarmos aqui encarnados, nessa oportunidade. Então, para que a gente possa fazer sempre o melhor. E a gente não é privilegiado por sermos espíritas. Não, a gente tem que agradecer a oportunidade de buscar o entendimento, de seguir o Cristo, de basear a nossa fé numa fé raciocinada, uma fé que vai consolar através do quê? Do entendimento, como a gente falou anteriormente, que nada acontece por acaso, que tudo tem um porquê. Acreditar na providência divina, essas duas palavrinhas chaves para o nosso dia a dia,
que é o tempo de Deus, que a gente sempre ouve isso desde criança, não é agora, é no tempo de Deus. Isso é o quê? Providência divina. Acreditar que tudo passa, só o amor que fica, que tudo que vem ao nosso encontro é fruto das nossas realizações, das nossas atitudes, sejam nessa vida ou seja em vidas anteriores, vidas do nosso passado. Então, se a dor, o sofrimento está forte agora, que está tirando um pouco da alegria de viver, é saber que vai passar, que é um aprendizado, que foram opções nossas equivocadas do passado, que estão refletindo agora no presente, mas que essa dor vai permitir que a gente aprenda e com isso ser mais forte, porque lá na frente vai vir desafios talvez maiores do que esses que estamos passando, e então essa dor que foi menor vai ser uma alavanca para que a gente tenha mais fé e força para passar por aquela dor maior, e talvez vai vir uma dor mais leve lá na frente, diante das atitudes que a gente já se renovou, e a gente vai lembrar, olha, eu já passei por uma dor maior, essa daqui é fichinha. Então, agradecer a Deus a oportunidade dessa dádiva de estar encarnado aqui. Ter a alegria do trabalhar, do servir, de poder acordar, levantar de uma cama. As coisas simples é que a gente tem que dar maior valor. Olha o Jerônimo, ele não podia nem tomar um banho sozinho, suas necessidades fisiológicas, ele necessitava de alguém para comer, para tudo. Tudo na sua vida ele precisava de um próximo. E isso também é um outro exemplo que Jerônimo nos dá. A gente precisa um dos outros. Ele estava acamado ali, precisava de todas as pessoas, até para as coisas básicas da vida. A maioria de nós não precisa. Então a gente tem que agradecer até essas coisas pequenas. Mas lembrar que em todos os momentos da nossa vida a gente precisa um do outro. Estender a mão ali na frente, porque eu vou precisar com certeza de acolá que alguém estenda a mão para mim. Então a gente tem que servir e ser servido, porque um depende do outro. Sozinho a gente não vai conseguir. Então a gente tem que agradecer a esposa que muitas das vezes não nos compreende, o marido que às vezes em um momento oportuno fala uma palavra que não nos agrada e a gente já começa a olhar só o lado negativo e esquece da indulgência, que é olhar as atitudes também boas, o outro lado da moeda. O filho que às vezes a gente reclama da rebeldia dentro do lar, mas saber que ele é um instrumento no qual Deus dá a oportunidade da gente fazer com que ele se eleve. Então, através da nossa paciência, do nosso entendimento que a doutrina espírita nos dá, a gente seja uma alavanca de crescimento desse filho também, para que ele se endireite num caminho correto. Então, tudo é entrelaçado, todos precisamos uns dos outros. Então, essa palestra Alegria de Viver, um dos pontos que me chamou, Jerônimo também fala isso, que precisamos uns dos outros. E ele fala, quer ver? Eu vou falar aqui, ó, que muitas das vezes o trabalho vem ao nosso encontro. Só que a gente quer o quê? As coisas fáceis. Aí ele cita aqui, eu vou até ler na íntegra aqui, porque eu posso até contar que eu sei de qual é essa história aqui. Mas eu vou ler, eu acho melhor dar tempo. Já estou aqui no tempo meio no limite, né, Luiz? Mas, não, assim, mas vamos em frente, vai, Murilo. Mas é melhor com a fala do Jerônimo, né? Nós nos lembramos de Batuíra, o inovidável e inesquecível Batuíra, que um dia tratou de um obsidiado, de um jovem obsidiado, né? Um rapaz aí que estava com um processo de obsessão. Então, o que o Batuíra fez? Trabalhou pra caramba aí em relação à ajuda do próximo. Passe magnético, água fluidificada, preleições evangélicas. E o que aconteceu? A reforma íntima aí, ó. O rapaz melhorou, recuperou da obsessão. Lembra? A dor veio, ele fez uma reforma íntima ali, estudou, oração, foi numa casa espírita, se mexeu. Então, quando a dor vem, é algo bom, porque faz a gente sair do nosso campo de conforto, né? E o rapaz recuperou. E aí ele voltou para agradecer a Batuíra dádiva da cabeça, equilibrada, né? Aí, de forma intuitiva, a Batuíra falou assim, ó, a intuição do alto aqui, ó, então vamos fazer uma prece, vamos orar aqui para agradecer. Você vai repetir as minhas palavras. Então, vamos lá. Aí a Batuíra falou assim, Senhor Jesus, aí o jovem doente, Senhor Jesus, eu vos agradeço a bênção do meu equilíbrio. Aí o rapaz, eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Aí a Batuíra falou, prometo ao Senhor dar dinheiro para os pobres. E o que aconteceu? O jovem não falou. Parou aí. Aí o que aconteceu? Ele usa até esse termo aqui, voltou à cela. Adoeceu novamente. Então, se a doença, a dor vem, o que é isso? É para a gente refletir, aprender com ela
para que a gente não cometa os mesmos equívocos lá na frente. É um agente transformador. Então, a alegria de viver é pegar essa dor e transformar em algo bom. E aqui ele dá um exemplo de Batuíra, que é preciso o quê? Trabalhar. É lógico que ele deu um exemplo aqui da oração que o Batuíra fez, que era... Ele já sabia o íntimo do rapaz, que muito provável ele caiu nesse processo obsessivo e que ele voltava a sua vida para as questões materiais. Lembra? Lá no Evangelho, não se pode servir a Deus e Mamon. Mamon ali é o significado de riqueza. Para que a gente não foque só nas questões materiais, e sim naquilo que eleva, que edifica, que é as questões espirituais. E aí ele fala assim, que é importante, aí ele fala assim, porque quando a situação surge embaraçosa, o guia, o mentor, o amigo da casa diz, você precisa trabalhar. Eu, quando entrei na casa espírita, a primeira coisa que eu vi foi essa frase aí, ó, da pessoa lá, que é o Edson, meu amigo, que já desencarnou, mas ele falou assim, ó, você precisa trabalhar. Na época eu não entendi nada. Como eu preciso trabalhar? Trabalhando. Trabalho, né? E é isso que a carteira está assinada, né? Mas trabalhar em relação ao próximo, trabalhar a nossa evolução moral, espiritual, servindo mais, né? Aí Jerônimo fala assim, mas é preciso trabalhar? É a pergunta que a gente faz. E aí é que acontece que a pessoa não volta mais, porque a pessoa quer o quê? Jerônimo Mendonça que fala, não é eu. Ela quer o prato feito, a receita milagrosa, aquele abra de sésamo. O homem está à espera de tudo isso, mas a doutrina espírita não é uma doutrina de favoritismo. Aí o que acontece? Ele cita outros exemplos. Ele cita quem? A Natália está chegando, então a minha cachorra deu alarme aqui. Ele cita o quê? Chico Xavier. Chico Xavier, na época que ele fez essa palestra, ele estava encarnado. Então ele falou, vamos ver lá o Chico, ó. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de favoritismo. Chico lá teve 3 infartos, cego de um olho, dores, angina, e tá o quê? Tá dormindo? Tá na cama? Não, ele tá trabalhando. Não falta um dia sequer no trabalho. Aí ele cita outro exemplo melhor, o do Cristo. O Cristo veio aqui, tinha uma cama, ele falava que não tinha nenhuma pedra para se deitar a cabeça, veio aqui, só serviu, trabalhou, não teve uma vida fácil, e às vezes a gente vem uma dificuldade e já começa a questionar Deus. Carlos, até nesse exemplo do Chico, ele coloca até com muita propriedade que tinha ao lado dele espíritos luminares, como o Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel. Isso. E aí pergunta, mas por que o Dr. Bezerra não poderia fazer uma cirurgia no Chico, dar algum medicamento para curar, né? Então ele fala que a doutrina espírita é uma doutrina de privilégios. Que o Chico tinha tudo isso, né? Mas tinha que seguir a sua jornada aí. Seguir sua jornada. E às vezes a gente questiona isso, questiona até Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas aí a doutrina vem nos mostrar que sim, não é uma doutrina de favoritismo, né? E ele continua assim, ó. Ele fala a respeito disso aqui, ó. Então, o que a gente tem que esperar, ó, na alegria de viver aqui no nosso dia a dia, trazendo agora para a nossa vida aqui diária? Ele fala assim, ó, que por nossa vez, a gente não vamos aguardar céu azul, ou seja, não vamos, sabe aquele céu azul, todas as coisas fáceis vindo ao nosso encontro? Não, porque a gente já aprendeu aqui, está aprendendo, porque a gente está passando por dificuldades, porque o planeta também ainda não é um planeta totalmente de luz, evoluído, então não vamos aguardar um céu azul, um sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade. Não vai acontecer isso. Vai muito pelo contrário, vai vir muita contrariedade, nada de muito céu azul, vai ter algumas tempestades no nosso dia a dia. E ele continua falando aqui. Por que isso? Ó? Porque nós nunca vamos encontrar isso na Terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades. Mas temos de caminhar e temos de servir um tanto mais. Ou seja, por mais que venham os obstáculos, caminhemos sempre em frente, através do servir, através do trabalho. E ele finaliza assim, ó. E a Débora fez um comentário que fecha bem isso, né? As dificuldades são momentos de fortalecimento da alma. Com certeza, porque é nesses momentos de dor, de aflição, é que a nossa alma fica forte, fica parruda, né? E aí ele cita isso também, ele fala assim, que o trabalho é o que edifica, porque o espírito, a pessoa que não trabalha, o que faz? Dá trabalho, né? E eu sempre achei que essa frase fosse de Jair Presente, né? Que agora, depois dessa palestra que eu vi, que foi o Chico que falou para ele. Foi. Essa frase
Mas quem não trabalha dá trabalho foi o Chico que falou para o Jerônimo. Foi, porque aí Jerônimo, aí já emendando aí, na última historinha aí da palestra, que ele foi lá, ai Chico, porque assim, para quem não sabe, o grande, vamos dizer, mentor encarnado aqui de Jerônimo era Chico. Qualquer ação que Jerônimo tomava, assim, vamos dizer assim, grande da sua vida, ele se direcionava a esse professor que era o Chico Xavier, vamos dizer, a mentoria ali, ele teve a oportunidade de entre Ituiutaba e Uberaba, ele ia lá, sempre com o Chico. E num desses momentos de dificuldade aí, ele foi ao encontro do Chico, falando, Chico, o motorista está aqui no carro andando com atestado de óbito, porque o médico falou que minha vida está por um fio. Aí, aí o Chico virou para ele e falou assim, Emmanuel está dizendo assim, que bom que a vida está por um fio, porque existe fio de nylon, fio de aço. E qual é a forma de engrossar o fio? Através do trabalhar. Então vamos trabalhar, porque o trabalhar, ele engrossa o fio. Então essa palestra Alegria de Viver é inúmeros ensinamentos. E aí teve a despedida dele, né? Quando ele se despediu do Chico, o que ele falou? Ele falou assim, ô Chico, muita paz. Aí o Chico falou assim, tira o Z, muita pá, ou seja, muito trabalho, introduziu. Porque Jerônimo Mendonça era assim, é legal que você vê até o Chico também, que a gente pensa que era, porque é da doutrina, é todo, né, fica todo sério, não. Eu acredito que até o próprio Cristo, ele era uma pessoa descontraída, tinha aqueles momentos que a gente tem que ter a seriedade necessária para passar a mensagem. Mas no decorrer da vida, a alegria, como é essa palestra, é a alegria do viver, a alegria de viver. A gente tem que trazer alegria para a nossa vida. Então ele começa a palestra Alegria de Viver falando da paz que a gente busca e da consolação. E no decorrer ele vai mostrando que através do que a gente consegue essa paz, essa consolação, para que com isso a gente tenha alegria no nosso viver. Através do trabalhar, através do nosso servir. E a doutrina espírita é uma ferramenta que vai nos dar esse entendimento, através do estudo, que aí fica mais fácil. Luiz, eu acredito que era isso aí, a reflexão. Exatamente, reflexão. Carlos, nossa, foi perfeita, agradeço, cumprimentar quem chegou também, a Sueli, a Valéria que chegaram conosco, o Herculano, e alguém as pessoas que chegaram que fui cumprimentando somente pelo aceno aqui, e agradecendo a todos que estiveram conosco. Infelizmente não tivemos oportunidade de cumprimentar a todos, mas o Carlos já se comprometeu a estar conosco para o ano que vem, né, Carlos? Para fazer um estudo de um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, e já aproveitando também que a presença da Flavinha que está aí conosco, na próxima quarta-feira, a nossa querida amiga espírita vai estar conosco, fazendo a leitura e o comentário do capítulo 22 do livro Nos Albores da Imortalidade. Então, dia 29, quarta-feira, 22 horas, a Flavinha que está conosco. Ai, que legal, bacana, Luiz. E aqueles que quiserem ouvir mais palestras do Jerônimo, está lá no nosso canal do YouTube, Jerônimo Mendonça Palestras e Live, tem a playlist completa, inclusive essa, que nós recomendamos com certeza. E no próximo mês, a Clara já falou que já está na metade da transcrição, a Clara vai estar conosco, excepcionalmente, vai ser a última segunda-feira do mês, mas fechando este projeto das palestras de Jerônimo, com a palestra 16, que, deixa eu ver o nome dela aqui, que eu me esqueci, está aqui, é a palestra 16, A Dor do Meu Destino. Clara vai estar conosco no fechamento desse projeto. Bom, para a gente finalizar, então, agradeço imensamente a sua presença, passo as suas considerações finais, depois eu faço a prece. Aí eu que agradecer a paciência aí das pessoas que ficaram junto de nós, a paciência daqueles que porventura verão depois que o vídeo foi gravado. E agradeço ao Luiz mais de uma vez aí a oportunidade aí de falar de Jerônimo, o quanto que ele inspira a minha vida, a alegria que ele faz o meu viver aqui diário. Então é como eu falei lá no início, recomendo para que quem puder assista essa palestra, foi só uma pincelada breve aqui, porque foi uma forma de me melhorar, ainda estou buscando ainda a minha reforma íntima, mas foi uma alavanca assim, que fez com que eu aprendesse um pouquinho. Então, eu acredito que vale a pena para quem quiser ir ali no seu canal, ali, escolher a opção playlist e ver as palestras de Jerônimo Mendonça. Então, agradeço a paciência de todos vocês, o carinho do Aloysio por ter me dado a oportunidade aí, de forma simples, falar um pouquinho sobre essa palestra e o quanto Jerônimo
tem me instruído e tem me auxiliado aí na minha caminhada. E é Perfeito. isso. Então agora eu gostaria de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, mentalizarmos o nosso querido Jerônimo Mendonça, que neste dia comemoramos a sua chegada ao plano espiritual, que ele possa estar sempre junto de nós, nos intuindo, permitindo que as suas mensagens venham chegar aos corações necessitados e que nós possamos levar as nossas vibrações de amor aos lares em desajustes, aos hospitais, aos orfanatos, às prisões, aos asilos, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que o nosso Mestre Jesus ampare esses corações queridos, derramando bênção de luz, que nos dê um domingo de muita paz, muita serenidade e uma semana recheada de muitas alegrias espirituais. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós hoje e sempre. E assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja. Amigos, eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que estiveram conosco. Quem chegou depois, a live vai estar salva. Convido para estarem agora na sequência, na live do Vitor, meu filho, Fala Aprendizes, 20 horas, depois na sequência, 21 horas, o Vitor do grupo Coração de Luz, e 22 horas, a Flavinha do Amiga Ponto Espírita no seu Evangelho Online. E amanhã estarem conosco 22 horas para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Agradeço como sempre, desejando que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Carlos. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.